O mais importante porque o Guarani se aproximou do G4 e quebrou aquela história de não vencer em casa? Boa noite. Olha, o principal objetivo, nós não batemos nessa tecla com o grupo não, o fato de não vencer dentro de casa. É lógico que isso é um fato. Nós sempre batemos na tecla com o grupo da necessidade de iniciar de uma forma diferente do turno, contra o mesmo adversário, mas um adversário que nós sabíamos que viria com mais qualidade para esse jogo, e iniciarmos com o pé direito com relação ao resultado, que seriam os 3 pontos, para que aí sim nós pudéssemos nos aproximar daquele G4. Então o tema da nossa conversa com o grupo foi sempre buscar um bom resultado, para que a gente pudesse se aproximar do G4, até mediante os resultados da rodada que nós acompanhamos ontem. Paulo, deu para perceber nesses 2 jogos, essas 2 vitórias, foi um time um pouco mais seguro. Não que tenha sido fácil, o jogo não foi, deu para ver que o Guará complicou muito, mas o time não passou tanto susto. Teve uma grande defesa do Rafael, mas não foram sustos como era em outros jogos, que era mais de uma vez que o goleiro trabalhava. Isso é uma marca que você percebeu também, um time nessas últimas rodadas mais seguro, que já é meio caminho para conseguir essa vitória? Eu acho que o time está entendendo já um pouco mais a nossa maneira de jogar, um time que tem que marcar forte sem a posse da bola, ter a mesma intensidade quando não tem a bola do que quando nós temos a posse da bola. O grupo está colocando isso em prática, iniciou a partida de uma maneira que nós trabalhamos durante toda a semana, procurando pressionar o adversário dentro do seu campo, mesmo sem saber a qualidade do adversário, a característica, a distribuição tática, tudo isso nós entramos praticamente sem saber, coisa que nos jogos anteriores nós sempre tínhamos alguma informação do adversário, como nós tivemos agora do próprio Londrina, que mandamos o Luizinho assistir o jogo da Londrina com a Portuguesa, temos alguns dados, e esse jogo nós começamos praticamente dentro do nosso objetivo, mas sem saber os pontos fortes, o ponto vulnerável caso a equipe do adversário tivesse, porque é uma equipe que era uma incógnita para nós, em termos de característica, de sistema tático. Agora nós sabíamos que era uma equipe de qualidade, que eles vinham treinando juntos já há muito tempo, eles fazem parte do elenco do Atlético Paranaense, estão em atividade, não são jogadores que estão em casa esperando um clube para atuarem, eles têm um time que eles mantêm em atividade, esse Sub-23, que inclusive disputou o Campeonato Paranaense do ano passado e foi vice-campeão paranaense. Então nós sabíamos que iríamos pegar um time com a qualidade e até mais organizado do que o Guaratinguetá do primeiro turno. Então tudo isso é que nós conversamos com o grupo, nós precisávamos dos 3 pontos, fosse 0-0, não seria problema. Agora tivemos um volume de jogo, uma intensidade com a posse da bola, que poderia nos dar um placar um pouco mais folgado. Paulo, e agora o Guarani entra diretamente em busca desse objetivo, que é se classificar à próxima fase, uma vez que você tem 2 concorrentes diretos aí ao G4, que é o Londrina e o Tupi pela sequência? Nós demos um pequeno passo para isso, né? Começar o retorno com uma vitória, vindo aí de 2 vitórias consecutivas, agora sabendo das dificuldades que nós vamos encontrar nessas 2 partidas fora de casa. E agora nós só temos esse retorno para que nós possamos alavancar, possamos aí dar uma sequência de bons resultados e brigar por essa classificação. O nosso intuito é esse, mas nós temos a consciência de que é uma competição muito difícil, muito equilibrada. Haja visto aí os resultados dessa rodada, vocês acompanharam também, até nos ajudou um pouco, mas a cada rodada as surpresas acontecem. Você falou da estreia do Giancarlo, né? Você sentiu que ele mostra muito bom posicionamento, mas falta um pouco de ritmo de jogo. E a estreia do Cavalo, né? Que a expectativa, a dúvida era entre Giancarlo e Cavalo, e ele entrou no lugar do estreante e fez o gol. Até que fisicamente nós sabíamos que o Giancarlo suportaria pelo menos aí 70% da partida, num bom nível. Mas, logicamente, que tecnicamente nós sabíamos que ele poderia sentir, até porque não faz uma partida oficial desde abril, mas como nós estamos lutando contra o tempo, nós optamos por iniciar com ele, né? Até porque, pela característica de jogo nossa hoje, provavelmente a equipe iria iniciar a partida criando situações de gol como iniciou. E nós precisaríamos de um jogador ali dentro da área que tivesse o conhecimento do setor e também um bom aproveitamento nas finalizações, mas infelizmente, devido até à inatividade dele, volto a frisar, o posicionamento muito bom, fazendo o pivô muito bem, saindo da marcação dos zagueiros, tanto que recebeu um passe do Denis, numa bola onde ele se movimentou, saiu do zagueiro e recebeu e entrou de frente, acabou também não fazendo gol,
mas era esperado essa dificuldade com relação à falta de sequência de jogos dele, que nós vamos ter que conviver com isso e dar uma sequência de jogos para ele, hora entrando com ele, hora guardando para o segundo tempo, mas a princípio a nossa intenção é dar uma sequência de jogo com ele. Ô Paulo, ainda falando do ataque, é uma dor de cabeça boa, porque o Anderson entrou, deu conta, teve além do gol outras oportunidades, e você espera o Giancarlo aí durante essa semana adquirir um melhor condicionamento. Durante a semana aí você vai ter uma dor de cabeça daquelas que o treinador gosta, para ver quem começa com a camisa 9 no próximo jogo? Nós vamos trabalhar bastante durante a semana, vamos até exigir um pouco mais com relação à parte técnica do próprio Jean, que está um pouco abaixo dos outros com relação a ritmo de jogo, não a parte física. A parte física dele, ele não está muito longe dos outros, não. Os resultados dos testes que nós fizemos com ele nos mostrou isso. Ele suportou muito bem o trabalho físico. Agora, essa questão técnica aí é normal, um jogador que não atua desde abril, mas nós vamos trabalhar essa semana, apesar da semana ser muito curta. Nós vamos já viajar na quinta-feira. Vamos dar uma intensificada nos trabalhos de campo reduzido, trabalhos de finalizações, trabalho mais específico para atacante, para que ele possa ir readquirindo tudo aquilo que nós conhecemos dele. Ô Paulo, qual o tamanho do problema que você vai ter para treinar o time, como você disse, na semana curta, sem o Clementino? Outra situação que na realidade ela passa a nos preocupar, porque é um atleta que puxa o nosso contra-ataque, que vem fechar muito bem quando joga pelos lados, fecha muito bem ali na frente do nosso lateral, tanto de um lado como do outro, e é a nossa válvula de escape juntamente com o Fernando. Levou o terceiro amarelo, sentiu também um problema, não ia nem voltar do primeiro para o segundo tempo, mas como já estava com o terceiro amarelo, nós até resolvemos arriscar um pouco mais, porque estava empatando o jogo, precisávamos vencer, de voltar com ele, mas até naquela expectativa de fazer o resultado e poupá-lo, devido à fisgada que ele sentiu. Mas logo no início ele já começou a puxar um pouco a perna, nós não quisemos arriscar. De repente você pede ele só pelo terceiro cartão amarelo e na partida seguinte você tem ele inteiro. E se nós insistíssemos com ele, poderia estourar, perderíamos para esse jogo pelo terceiro cartão e provavelmente por mais 2, 3 rodadas. E não temos um elenco, em termos de números, com tantas opções assim para que a gente possa se dar ao luxo disso aí. Então, poupamos e vamos torcer, vai fazer um exame amanhã juntamente com o Serginho, que também teve um problema. Os dois vão fazer para que nós possamos ter, na realidade, a noção daquilo que ocorreu com os dois e o tempo que os dois poderão se recuperar. O Clementino já sabemos que, independentemente de qualquer coisa, está fora da próxima partida. Paulo, pelo que a gente viu hoje do Guaratinguetá, dá para imaginar que não vai ser o saco de pancadas que foi no primeiro turno. Pensando nisso, se o Guaratinguetá vai pegar todos os adversários do Guarani no campeonato, pode ser bom para o Guarani ser esse fiel da balança, o time mais qualificado que foi no primeiro turno? A impressão que nos passou também foi essa. É um time organizado taticamente, um time que tem uma boa posse de bola, um time que não tem medo de arriscar, de sair com essa bola no chão, da defesa para o ataque, dificilmente dá chutão. Então isso aí é justamente a imagem de um time que já é treinado, que já se conhece. Dificilmente um time que fosse catado em cima da hora teria essa tranquilidade, essa organização tática e o acerto de passe que eles tiveram quando tem a posse da bola, se não fossem jogadores que trabalham juntos há algum tempo e que vêm trabalhando o conjunto dessa equipe. Então, eu acho também que pela partida que nós vimos hoje, futebol é muito difícil você falar com precisão, mas pelo que nós vimos hoje é uma equipe que poderá tirar pontos sim dos nossos concorrentes.